Bom, meus amigos, vamos iniciar agora o estudo da física térmica, também conhecido como termologia, que é a divisão da física que trata do estudo da energia térmica e dos fenômenos térmicos, perfeito? Vamos começar então com uma introdução à chamada física térmica ou termologia. Dentro dessa unidade nós vamos trabalhar o que aborda, qual é o objeto de estudo da termologia, vamos revisar o conceito de energia térmica, diferenciar o conceito de calor em relação à energia térmica e vamos abordar o que são fenômenos térmicos, perfeito? Bom, a termologia, também conhecida como física térmica, é a divisão da física que trata do estudo da energia térmica e dos fenômenos térmicos. Por uma questão puramente didática, nós dividimos o estudo da termologia ou física térmica nas seguintes sub-áreas. Termometria, que é o estudo da medição das temperaturas. Dilatometria, que é o estudo da dilatação térmica sofrida pela matéria, esteja ela no estado sólido, líquido ou gasoso. Calorimetria, que é o estudo das quantidades de calor que o sistema físico ganha ou perde e que provoca nele ou uma mudança de estado físico ou uma variação de temperatura. E por fim, a chamada termodinâmica, que estuda as relações entre as quantidades de calor que um sistema gasoso recebe ou perde e o trabalho que ele realiza ou recebe, perfeito? Todas essas áreas de estudo ou sub-áreas de estudos vinculadas à física térmica ou termologia tratam do estudo exatamente da energia térmica e dos fenômenos térmicos. Para entendermos o que é energia térmica, vamos revisitar o conceito de energia, que é muito fundamental. Muito bem. O que vem a ser energia? Como estudamos na primeira série do ensino médio? A energia é uma grandeza física escalar. Isso significa que eu a entendo compreendendo apenas o valor dela e a sua unidade de medida. Eu a descrevo, eu a estudo, eu a pesquiso, compreendendo o valor da energia e sua unidade de medida. Então, a energia é uma grandeza física escalar. E o que ela expressa? Ela expressa a capacidade de um sistema físico de realizar trabalho. A capacidade que um sistema físico tem de realizar trabalho expressa o conteúdo de energia físico desse sistema. Ok? Então eu posso dizer que energia é a capacidade de realizar trabalho. Como grandeza física escalar, certo, né? Ela é definida apenas pelo seu valor e pela sua unidade de medida, que nós sabemos que no Sistema Internacional de Unidades é o Joule. Muito bem. Existem diferentes modalidades de energia. Agora é importante frisar o princípio da conservação da energia, que estabelece que a energia não pode ser criada nem destruída. A energia só pode ser transformada. Isso significa que quando eu aciono uma lâmpada, eu converto a energia elétrica em energia luminosa, e uma pequena fração em energia térmica. Quando eu aciono um liquidificador, ou um motor elétrico, eu converto a energia elétrica em energia mecânica ou em trabalho mecânico. E uma parte dessa energia é dissipada na forma de calor e vibração. Então a energia, desde que o universo existe, há 13,7 bilhões de anos atrás, é a mesma quantidade de energia que nós tínhamos a esta idade remota, é a mesma quantidade de energia que temos hoje. Ou seja, a energia não pode ser criada e não pode ser destruída, só pode ser transformada. Perfeito, meus amigos? Existem várias modalidades de energia. Eu posso ter a chamada energia mecânica, associada aos mecanismos, aos movimentos dos corpos, tudo bem? Ou armazenado por esses corpos. Nós estudamos a energia mecânica na primeira série do ensino médio. Certo? É a modalidade de energia associada ao movimento ou à posição de um sistema físico. Ou ela está associada ao deslocamento do sistema, certo? Ou associada ao quanto o sistema armazena de energia. A energia mecânica pode se apresentar como energia cinética, que é energia associada ao movimento, ou energia potencial, que é energia armazenada. Lá no primeiro ano, nós estudamos como calcular a energia cinética e como calcular a energia potencial. Se a energia potencial for associada à altura do objeto em relação a um plano de referência, nós denominamos isso de energia potencial gravitacional. E se ela estiver associada a um sistema que apresenta uma certa elasticidade, ou seja, que pode sofrer uma deformação e retornar à condição inicial, nós chamamos isso de energia potencial elástica. Então isso é a energia mecânica. Isso foi estudado na primeira série do ensino médio. Vamos trabalhar com vocês a chamada energia térmica, que é uma modalidade de energia associada ao quê? Ao movimento das partículas, à energia cinética das partículas. Ora, quanto maior for a energia cinética das moléculas ou átomos que formam um sistema físico, maior é a energia térmica desse sistema físico. Temos a energia radiante, que é a energia que é irradiada, que pode ser, por exemplo, a luz como energia radiante, ok? Né? A luz visível, mas também existem outras formas de energia radiante. O próprio calor, que é a energia térmica, ele se irradia por ondas, certo, de raios infravermelhos, ou radiação infravermelha. Nós temos a energia elétrica, que é a modalidade de energia associada à existência das cargas elétricas, aos elétrons, perfeito? Nós temos a energia química, armazenada nas ligações químicas que unem os átomos, perfeito? Que formam as substâncias. Bom, meus amigos, então energia é a grandeza física escalar que expressa a capacidade de um sistema físico de realizar trabalho. A energia ela nunca pode ser criada nem destruída, ela só pode ser transformada de um tipo em outro.
Vamos lembrar da primeira série. Quando eu tinha um objeto e ele estava a uma certa altura do chão, e ele estava em repouso, a velocidade dele era zero, perfeito? E a velocidade dele sendo zero, significa que ele tinha energia cinética zero. Mas como ele estava a uma certa altura do chão, ele tinha energia armazenada, chamada energia potencial gravitacional. Quando esse objeto era abandonado em queda livre, à medida em que ele caía, ele ia perdendo altura, ou seja, a energia potencial gravitacional dele ia diminuindo, mas em compensação ele ia ganhando velocidade, ou seja, ia surgindo energia cinética. Essa energia cinética, ela não surgia do nada. Era a energia potencial armazenada pelo objeto, a energia potencial gravitacional, que era convertida em energia cinética à medida em que o objeto ia caindo. Perfeito? Isso significa que a energia não pode ser criada nem destruída, apenas transformada. Vamos lembrar, meus amigos, certo, né? Que a energia, como sendo uma grandeza física escalar, ela tem uma unidade de medida. Vimos na primeira série que a unidade de medida de energia é o Joule, em homenagem a James Prescott Joule, esse cientista, engenheiro, certo, né, britânico, que viveu entre 1818 e 1869 e que trouxe grandes contribuições ao desenvolvimento de dispositivos mecânicos na primeira fase da Revolução Industrial. Muito bem, meus amigos. Nós não podemos esquecer, certo, né, que ele também contribuiu, certo, para o início da segunda fase da Revolução Industrial. Em homenagem a James Prescott Joule, a unidade do Sistema Internacional de Unidades é o Joule, perfeito? O que significa um Joule? Vejam aqui, eu tenho uma superfície, eu tenho um corpo, certo? Eu quero que esse corpo entre em movimento. Eu aplico uma força e promovo nesse corpo um deslocamento. Estou aplicando uma força, F, e promovendo um deslocamento D. Quando essa força é aplicada sobre esse corpo e promove um deslocamento, nós afirmamos que essa força realizou o trabalho, perfeito? Muito bem. Quanto maior for a força que eu preciso para deslocar um corpo, maior é o trabalho que essa força irá realizar. Quanto maior o deslocamento proporcionado por essa força, maior será o trabalho realizado por ela. Eu posso dizer que o trabalho depende da força e do deslocamento. Isso é a letra grega tal, que nós usamos para representar trabalho. Eu também posso utilizar a letra W, de work, que significa trabalho em inglês. Então o trabalho dependeria da força e do deslocamento. Até porque essa força é paralela ao deslocamento, perfeito? Lembrando que lá no primeiro ano nós vimos que dependia da força, do deslocamento e do cosseno do ângulo formado entre o vetor força e o vetor deslocamento. Como o vetor força e o vetor deslocamento são paralelos, significa que o ângulo entre eles aqui é 0 graus, e o cosseno de 0 graus é 1. Por isso que essa equação, como ela era, trabalho é força vezes deslocamento vezes cosseno do ângulo, ela se resume a trabalho igual a força vezes deslocamento. Quanto mais força você faz, mais trabalho você realiza. Quanto maior o deslocamento, mais trabalho você realiza. Então o que seria um Joule? Se você aplicar uma força de 1 Newton e promover um deslocamento de 1 metro, você estará realizando, certo, né, um trabalho de 1 Joule e gastando uma energia de 1 Joule. Então, 1 Joule de energia gasta, consumida, convertida em trabalho, corresponde, certo, à quantidade de energia em que uma força de 1 Newton promove num corpo um deslocamento de 1 metro, estando o vetor força paralelo ao vetor deslocamento. Tranquilo, meus amigos? Então, no Sistema Internacional de Unidades, nós utilizamos como unidade de medida, nós já conhecíamos desde a primeira série, o Joule, representado pela letra J. Muito bem. Desses diferentes tipos de energia, o que nós vamos estudar agora com vocês será a energia térmica, que é o tipo de energia, a modalidade de energia que está associada à chamada agitação térmica das partículas. Quanto maior a agitação térmica das partículas, das moléculas, dos átomos que formam um corpo, um líquido, um gás, maior a energia térmica desse sistema físico, desse corpo, desse líquido, desse gás. Aqui nós temos um exemplo, certo, de uma ilustração que mostra que as moléculas que estão dentro, certo, desse sistema aqui, elas estão com um elevado grau de agitação. Isso significa que, à medida em que aumenta o grau de agitação térmica dessas partículas, a energia cinética, a energia de movimento dessas partículas, sejam elas moléculas ou átomos, aumentará a energia térmica do sistema formado por essas partículas. Então, energia térmica é a modalidade de energia, o tipo de energia associado, relacionado com o grau de agitação térmica das partículas de um sistema, sejam elas moléculas ou átomos. Sempre que aumenta o grau de agitação térmica das partículas, aumenta a energia cinética das partículas, elas ficam mais movimentadas, aumenta a energia térmica do sistema. Perfeito, meus amigos? Não é? Quais são as unidades para a energia térmica? Bom, no Sistema Internacional de Unidades você já conhece, é o Joule. Mas existe também uma unidade de medida experimental, a tal da caloria, certo? Nós representamos pelas letras C a L, certo, pessoal? Né? A caloria. O que seria uma caloria? Aqui eu tenho um copo, vamos supor que nesse copo eu tenho uma massa de 1 grama de água, H2O. Para que essa massa de 1 grama de água sofra um aquecimento, uma variação de temperatura de 1 grau Celsius, ela precisa receber uma certa quantidade de calor. Essa quantidade de calor, corresponde a 1 caloria. Eu poderia dizer que 1 caloria é a quantidade de calor
que uma massa de 1 grama de água precisa receber para que a sua temperatura se eleve em 1 grau Celsius. Ou uma caloria é a quantidade de calor que 1 grama de água precisa perder para que a sua temperatura se reduza em 1 grau Celsius. Perfeito, meus amigos? Então, frisando. Caloria. Uma caloria corresponde à quantidade de energia térmica que 1 grama de água deve absorver ou ceder, respectivamente, para sofrer um acréscimo, um aumento, ou um decréscimo, uma diminuição de temperatura igual a 1 grau Celsius. Existe uma relação entre caloria e joule? Existe, certo? Né? O equivalente mecânico de calor, certo? Foi uma experiência, certo? No século XIX, foi estabelecido que uma caloria é uma quantidade de calor que corresponde a aproximadamente 4,186 joules, ou 4,2 joules. Então, seja um pistão de automóvel, seja um sistema de drenagem de águas de minas, como este aqui, ó, que foi muito utilizado para retirar a água das minas de carvão, ok? Utilizando uma caldeira que queimava carvão, gerava calor, o calor esquentava a água transformava-se em vapor, o vapor ele se expandia dentro desse cilindro, empurrando esse êmbolo para cima, e esse êmbolo, certo, num sistema de contrapeso, provocava, certo, a sucção da água das minas, para que os operários lá pudessem trabalhar em melhores condições. Perfeito, meus amigos? Já que nas minas de carvão sempre havia infiltração de água, não é? Devido a lençóis freáticos e também da água pluvial, da água da chuva. Então, esses sistemas como esses permitem, certo, que você trabalhe com unidades para medir energia térmica, perfeito? Em joule e em caloria. Lembrando que uma caloria corresponde a aproximadamente 4,186 joules. E o que vem a ser calor? Calor é energia térmica. Calor é o nome da energia térmica. Só que quando a energia térmica está sendo transferida, quando a energia térmica está sendo transferida de um sistema de maior temperatura para um sistema de menor temperatura, nós denominamos essa energia térmica de calor. Vejam vocês, aqui eu tenho um corpo que está a uma temperatura inicial TA, diferente da temperatura inicial do corpo B, corpo A e corpo B. Se a temperatura de A for maior que a temperatura de B, eles estão em desequilíbrio térmico. Então haverá uma transferência natural de calor do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Quando a energia térmica está sendo transferida, ela está em trânsito, ela está fluindo entre dois sistemas físicos a diferentes temperaturas, nós chamamos essa energia térmica de calor. Então, calor constitui a denominação dada à energia térmica em trânsito, em movimento, entre dois sistemas físicos em desequilíbrio térmico. Temos dois corpos a diferentes temperaturas. Então, do corpo de maior temperatura, haverá uma transferência de energia térmica. Essa energia térmica sendo transferida durante a transferência recebe o nome de calor. Então, está errado dizer eu estou com calor. Não. Você está com a sensação térmica de elevada temperatura. E quando parte da tua energia térmica se transfere para um outro sistema físico, durante a transferência, essa energia térmica é denominada de calor. Muito bem. Até quando o corpo A irá perder calor, até quando o corpo B irá ganhar calor? Até que ambos os corpos adquiram a mesma temperatura. Até que ambos os corpos atinjam a mesma temperatura. Até que eles entrem em equilíbrio térmico. Então, o calor é a denominação que se dá à energia térmica em trânsito, que flui espontaneamente de um sistema de maior temperatura para um de menor temperatura, até que os corpos estejam em equilíbrio térmico. Muito bem, gente. Quando um corpo ganha ou perde calor, ele sofre os chamados fenômenos térmicos. Então, os fenômenos térmicos é o nome dado aos fenômenos que envolvem o ganho ou a perda de calor. São eles a variação de temperatura. Se eu ganho calor, a minha temperatura se eleva. Se eu perco calor, a minha temperatura se reduz. As mudanças de estado físico, a dilatação sofrida pela matéria. Por exemplo, aqui eu tenho um cubo de gelo derretendo. Aqui eu tenho água fervendo. Aqui eu tenho uma água que, quando ferve, há um fluxo de água quente para cima e um fluxo de água quente fria para baixo, as chamadas correntes de convecção. Aqui eu tenho a elevação e a redução de temperatura. Aqui eu tenho a realização de trabalho pela expansão de vapor aquecido. Todos esses exemplos são exemplos de fenômenos térmicos, ou seja, são fenômenos físicos ocasionados pelo ganho ou pela perda de energia térmica, pelo ganho ou pela perda de calor. Exemplos são as variações de temperatura, as mudanças de estado físico, a dilatação que a matéria sofre. Se eu pego um sistema físico e eu forneço calor para ele, os átomos ficam mais agitados, as moléculas, então ele tende a se expandir, a se dilatar. Se eu retiro o calor, ele tende a se contrair. Perfeito, meus amigos? São exemplos de fenômenos térmicos. A realização de trabalho, ok, em máquinas térmicas, são exemplos de fenômenos térmicos. Bom, meus amigos, com isso nós concluímos essa introdução, perfeito, né? A chamada termologia. Vamos lembrar rapidamente. Termologia ou física térmica é a divisão da física que estuda a energia térmica e os fenômenos térmicos. Tudo bem? Nós não podemos esquecer que a termologia ela se divide em áreas de estudo. Termometria, estudo das temperaturas. Dilatometria, estudo da dilatação. Calorimetria, estudo das quantidades de calor que um corpo ganha ou perde, que provoca nele mudança de estado físico ou uma variação de temperatura. E o estudo da chamada termodinâmica, que é a parte da
Física térmica é que estuda as relações entre calor e trabalho, a realização de trabalho pelo ganho ou pela perda de calor. Energia é uma grandeza física escalar que expressa a capacidade de realizar trabalho. Ela é medida em joule, ela não pode ser criada nem destruída. Ela só pode ser transformada de um tipo de energia em outro tipo de energia em trabalho. Existem vários tipos de energia: energia mecânica, energia elétrica, energia química, energia radiante, energia térmica. A energia térmica é o tipo de energia associada ao grau de agitação das partículas. Quanto maior o grau de agitação das partículas, dos átomos, das moléculas de um sistema físico, maior a energia térmica dele. Essa energia térmica, certo, quando ela está sendo transferida entre dois corpos que são em desequilíbrio térmico, a diferentes temperaturas, ela é denominada de calor. Perfeito? Então, o calor é o nome que eu dou à energia térmica em trânsito, em movimento. Até quando um corpo perde calor, até quando o corpo ganha calor, até que eles entrem em equilíbrio térmico. Quando eles entram em equilíbrio térmico, eles estão à mesma temperatura e cessa a transferência de energia térmica, cessa a transferência de calor. Os fenômenos térmicos são aqueles que envolvem o ganho ou a perda de calor, e que provoca variação de temperatura, mudança de estado físico, realização de trabalho, dilatação e contração da matéria. Queridos, então nessa introdução à termologia, eu preciso que você saiba esses conceitos, então. Valeu!